No final, último lance do jogo, William. De tudo, Breno. Sim. O Bragantino não ganhou. É menos mal, né? O William pra dentro da área, cabeçada. Voltou, Fabrício Bruno deu de calcanhar, ajeitou. Atenção, pra dentro da área, afastou a defesa. Chega, Mateuzinho, manda mais pra frente ainda, vai terminar o jogo, hein? Fabrício Bruno. E termina o jogo. O polo aquático termina no Barradão. Placar Norte American Fence, 0 para o Vitória, 0 para o Cruzeiro. E Silas Fio e Esdras Gabriel. Vivi, o trem ficou feio hoje, viu? Ficou ridículo. Jogo 0-0. Pelo menos levamos um pontinho para casa. Igualamos o número de pontuação do Flamengo lá. O Flamengo é o primeiro, 24 pontos. Cruzeiro também é o segundo com 24. Bragantino, 23. Palmeiras, 22. Bahia subiu. Bahia agora é o quinto colocado com 21. Fluminense, 20. Botafogo, 18. É o sétimo colocado. Mirassol, 17. Atlético Mineiro, 17 também. É o nono colocado. Corinthians está empatando. 16 pontos. É o 10º colocado. Falei rapidão, você viu? Agora você tem que treinar pra narrar. Não. Como um dia ele falou que vai narrar. Não. E eu quero ver que dia que ele vai narrar. Eu Natália quero tá ver rindo as aqui, ó. redes balançando, a chinela, o pau Ele falou, Natália. do maior Não, que se Brasil. precisar... Não, se Ficou precisar... o peito, né? Se precisar, o Se Grêmio precisar, também eu vou 16, narrar. Grêmio também 16 pontos, Ceará 15 pontos, São Paulo 12, Santos 12, Santos 11, perdão, Internacional 11, Vitória 11. Vitória em 16º colocado, Vasco tem 10, é o 17º colocado. O que foi? Tô fazendo alguma coisa errada? É o 18º colocado. Porque eu até me perdi aqui. É o 18 o 18. Você tá até embolando, né? Agora você já começou a É embolar. porque eu quis zoar, mano. Ah, tá. É o 18º colocado. É o Fortaleza com 10 pontos. Tá aqui. Deve ter perdido já. Deve ter acabado já, né? O jogo do Fortaleza. Não, tá rolando ainda o jogo. O Fortaleza empatou, mano. Brincando, sério? Fortaleza empatou agora. Você tá brincando? 2-2. O Santos está empatando com o Fortaleza, verdade? O Fortaleza está empatando com o Santos. O Fortaleza jogando em casa. Fortaleza acaba de empatar o jogo, gente. Ah, rapaz, o Fortaleza empatou o jogo. Meu Deus, e se virar eu vou gostar. Se virar eu vou gostar, hein? Empatou o jogo. Rapaz, como muda, olha gato, só, facada na manteiga. olha só como é que um empate muda a tabela do Campeonato Brasileiro lá embaixo. O Fortaleza com esse empate sai da zona de rebaixamento, vai para 16º colocado, empurra o Vitória para cima para 15º. Sério? Sério. O Vasco continua na 17ª colocação com 10 pontos. Empurra o Santos para 18ª colocação. Vai tomar mais um. Empurrou o Santos para 18ª colocação. É gol! Nossa, velho, o jogo tá bom, viu? Que isso, O jogo tá bom, Não, mas velho. vamos narrar o jogo do Fortaleza, não. Vamos narrar, vai tomando posição agora pelo lado direito da equipe do Fortaleza. Vamos. Pô, vai bater É na o gente Cobra aqui, Coral. Vamos mandar pra dentro da área, Natália gosta lá. Rapaz, vou Teve um dia que tá passando o jogo do Atlético aqui, comecei a narrar o jogo do Atlético. Vai falando que eu vou. O olho da Natália até brilhou. Fica mais bonito você narrando o jogo do Atlético. Não, o jogo do Cruzeiro. Vai sair fora, velho. Quer dizer, não, quebrei. Não, vou arrumar um negócio aqui, vai falando aí. Você tá arrumando aí? Sai o Wesley. O Wesley sai. Cortaram a cabeça do Wesley lá. Vai ter substituição, hein? Luca Priora. João Lucero. Ó, gente, agora falando sério. Falar de Cruzeiro aqui. Parou da brincadeira. Que campinho maravilhoso, hein, CBF? Palma pra vocês. Que campinho maravilhoso. Juninho, você tá bom, menininho? Um abraço pra todo mundo da família Zeronauta. Tamo junto, mano. Que jogo feio, hein, Juninho? Você viu aí, né? Jesus amado, você tá doido. Você tá doido. Ô, gente, é um jogo que, mesmo se o Eduardo tivesse em campo, eu não acreditaria na vitória, porque bobo foi o Cruzeiro, eu concordo plenamente com o Adalberto. Bobo foi o Cruzeiro de colocar
o time em campo, Silas. Não era para ter aceitado. É impraticável o futebol e o campo que foi colocado à disposição do jogo hoje. Concordo plenamente. Ô Ezra, você tem os números da partida, quer falar pra gente como é que foi o segundo tempo aí, quer fazer seu análise aí? Daqui a pouquinho eu vou fazer o meu aqui do segundo tempo, vou dar uma esmiuçada do que foi esse primeiro tempo e o segundo Esmiuçaram o tempo. tempo pela cara, né? Fala comigo, se você tem sim, vou passar o número da partida aqui, do segundo tempo, tá? Vou passar só o do segundo tempo, depois eu passo ao todo, tá, gente? Vamos lá. Do segundo tempo, né, o Vitória ficou com 56% de posse de bola e o Cruzeiro 44%, tá? Grandes chances. Aqui tá mostrando que teve nenhuma dos dois times. Total de chute, 4 do Vitória e 10 do Cruzeiro. Então o Cruzeiro, por mais que tomou pressão no segundo tempo, né? Mas finalizou mais do que o Vitória, tá? 2 defesas do goleiro do Vitória e 0 do Cruzeiro. Escanteio, 3 escanteios para o Vitória e 2 para o Cruzeiro. Passe, 142 passes para o Vitória e 116 para o Cruzeiro. Desarmes, 7 desarmes do Vitória, 13 do Cruzeiro. Faltas, tiro direto, 7 do Vitória, 15 do Cruzeiro. Cartões amarelos no segundo tempo, foram 2 cartões amarelos para o time do Vitória, tá? E um cartão vermelho, tá bom? Agora passando do total, né? Tanto do segundo tempo quanto do primeiro tempo, foram 52% de posse de bola do Vitória e 48% do Cruzeiro, tá? Grandes chances, né? Aqui falando uma, mas eu vejo que foi uma para o Vitória e também uma para o Cruzeiro, com a finalização do Caio Jorge, também do Bolassi, também no segundo tempo. Total de chutes, tá? 9 do Vitória e 18 do Cruzeiro. O Cruzeiro chutou mais, finalizou mais do que o Vitória, tá? Defesa do goleiro, né? 2 do Vitória, 2 para o Cruzeiro. Escanteios, 9 escanteios, tá? Para o Vitória e 4 para o Cruzeiro. Faltas, né, cometidas 16 do Vitória e 18 para o Cruzeiro. Total de passes 282 do Vitória e 269 do Cruzeiro. Desarmes ficaram 22 para a Vitória e também 22 para o Cruzeiro, tá? E faltas de tiro direto, 18 para o Vitória e 16 para o Cruzeiro. Então, gente, já passando a minha análise da partida aqui também, complementando, cara, o jogo foi bem intenso, né, ainda mais com esse gramado, né, esse campo aí todo ensopado, essas poças de água aí. Então, para mim, cara, o Cruzeiro saiu prejudicado, tá? Para mim, o Cruzeiro saiu muito prejudicado, né, com esse campo aí. Então, cara, o que eu penso aqui, né, o que vem na minha análise aqui? Como o Breno falou, acho que o Cruzeiro não deveria nem ter entrado dentro de campo, vendo, né, as condições de como estava o gramado, né, porque se o Cruzeiro ganha, cara, o Cruzeiro assumia a ponta da tabela, e como era um jogo muito importante para o Cruzeiro, né, que assumia a primeira colocação, o Cruzeiro deveria ter pensado, né, antes de ter entrado aí para ver essas condições do campo. Mas o Cruzeiro, com um a menos, tá? Eduardo sendo expulso aí no primeiro tempo, o Cruzeiro não jogou mal, né? O Cruzeiro ele não recuou o time. O Cruzeiro ele continuou a sua proposta, né? Que vinha no primeiro tempo, continuou sua proposta no segundo tempo, mas pelas condições do campo, né? O jogo foi muito feio. Um 0-0 também foi muito bom para o Cruzeiro, né? Acho que a gente saiu de bom tamanho, tá? Então é isso, Breno. Eu acho que o 0-0 foi um placar bom para o Cruzeiro, né, pelas condições do campo. E também já vou comentar já dessa arbitragem, cara. Cara, esse árbitro é horrível, 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 cara. Horrível. Esse árbitro aí, para mim, cara, misericórdia. Não dá, não, viu, Breno? Mas é essa a minha indignação, tá? Que esse árbitro apitou muito mal o jogo, né? Então, essa é a minha análise aí para vocês. Bacana, sensacional. Cara, eu concordo com vocês, Wesley. Depois que a gente viu uma piscinão de Ramos. Aqui, ó, matéria só te interrompendo, matéria do gol. O gol. Vitória e Cruzeiro seguem zeradas em jogo de futebol aquático. Ué. A gente viu uma piscinão de Ramos, futebol aquático.
Rapaz, quase que o Fortaleza vira, tá? Vai virar. Quase defesaça agora ali do goleiro do Santos. Ih, deu ruim. Vamos lá. Fui prestar atenção aqui e me perdi. Apesar de tudo que aconteceu, polo aquático, Cruzeiro jogando polo aquático hoje, um gramado ridículo, um campo ridículo, né? A chuva, gente. Mas eu acho, só a te chuva- interrompendo um segundinho. A chuva é efeito natural, Breno. Não tem que botar a culpa na chuva. Eu acho que se o Cruzeirão entrasse em campo, daria WO. Ah, não dá. E o Cruzeiro pode ser punido, fica um ano sem disputar né? o campeonato. Não pode. Então, assim, é a CBF que é culpada disso aí. É do próprio juiz olhar e falar assim, Não, cara, velho. não tem condição de ter Eles jogo não aqui. falam que tem um juiz da partida, sem ser o Delegado. o delegado É o da delegado partida. da partida, sim. É esse cara que tinha que falar assim, não, nem Cruzeiro e nem Vitória e nenhum dos ambos tem condições de jogar num gramado desse que pode prejudicar um jogador, como aconteceu. Um cara quebrou o tornozelo pra essa palhaçada. Infelizmente, né, aconteceu uma fatalidade com o jogador do Vitória. A gente, é cruzeirense e a gente não torce pra... Não, mas pra essa pessoa, a gente quer ganhar na bola, Exatamente, né? né? Uma infelicidade. Né, quebrando de maneira o jogador. Né? Concordo. Não vejo maldade no Eduardo nesse lance. Ele Não foi vi também, não. Você viu que ele não foi tesourar o cara, Sim. né? E aí se tivesse... se eu tivesse visto maldade do Eduardo, que ele tivesse quebrado o jogador, não concordaria com isso também, falaria aqui. Não foi maldade do Eduardo, eu concordo com a expulsão, né? Foi um lance pesado. Eu discordo. É um lance que poderia ter sido evitado, que igual os jogadores que tem que ter mais maldade que a gente já havia comentado Só te aqui. interrompendo aqui, De Bruyne foi pro Napoli. Acreditável, né? Mas tudo bem. Pode prosseguir. Meu Deus. O Napoli. Vai, pode. Eu fiquei de cara quando eu vi, mas tudo bem. Tá bom, né? Tá bom. Então, gente, por mais que aconteceu tudo isso, campo ruim, expulsão, o Cruzeiro ele sai de lá com um resultado grande. Por que é um resultado grande? Não perdeu e tem a mesma pontuação que o líder Flamengo, os mesmos 24 pontos. Poderia ter saído com a vitória? Sim, mas estamos jogando fora de casa, olha só, fora de casa, com um a menos, independente da situação do Vitória, jogar contra a equipe do Vitória não é fácil. Lá dentro, né? O gramado ruim, Cruzeiro com um a menos, a probabilidade do Cruzeiro perder era maior do que ganhar. Muito maior. Depois da expulsão. Então, saímos com o resultado, não era o que a gente esperava. Mas pelo contexto da partida, Breno Tasso, não foi um resultado ruim. Fora de casa, 1 ponto, não perdeu. Encostou mais ainda no líder, que tem a mesma pontuação. Tiramos 2 do Palmeiras. Exatamente. Então, estamos abrindo vantagem aí pro quinto, pro sexto, sétimo, oitavo colocado, né? Se consolidando mais no G4. Então, de tudo, não vejo ruim. E o Cruzeiro vai buscar aí. Agora, gente, só no próximo dia 12. Só no próximo dia 12 de julho que o Cruzeiro entra em campo no Mineirão contra o Grêmio. Horário ainda a ser definido, então não posso falar horário para vocês. De antemão, já, né? Acabei de falando da partida toda aqui, basicamente. Concordo com o Wes, que o Wes falou também. O Cruzeirão poderia ter saído com a vitória, né? O Cruzeirão foi melhor para mim do que o Vitória nos dois tempos. Claro, o Cruzeiro recuou mais no segundo tempo. O Vitória teve a maior posse de bola no segundo, mas para mim o Cruzeiro ele teve a maior chance de sair com a vitória dessa partida hoje, né? Então o Cruzeirão batalhou bastante no primeiro tempo, teve bola na trave do Lucas Vidalba, bola quase pegando no poste também do Caio Jorge. Então a proposta que o Cruzeiro fez foi essa: entrar em campo sendo guerreiro, indo para cima, buscando a vitória ao todo tempo. Claro, teve o lance da expulsão, infelicidade do Eduardo de dar um carrinho maluco e ter sido a fatalidade de ter machucado o jogador do Vitória. E depois o Cruzeirão teve que recuar. Mesmo assim, o Cruzeirão foi para cima, teve fazendo suas mudanças. A televisão tá saindo aqui. Colocando o Bolaci, depois colocou o Marquinhos.
teve os seus contextos, mas a vitória não veio e o Cruzeiro, né, independente da situação, coloca o Cruzeiro mais ainda próximo à liderança, um ponto que valeu demais, né? O famoso do mais do menor, né? É, do mais do menor. O árbitro horroroso, lixo. Eu falei que ia ser um árbitro ruim pro Cruzeiro. Eu avisei que no início, antes de começar o jogo, falei, exato, não vai ser bom pro Cruzeiro. Ainda mais vindo da onde? Do Rio de Janeiro. Da onde que é o Flamengo? Do Rio, né? Então, né, CBF? Já era de se esperar alguma coisa. Falta de coerência, hein? Já era de se esperar alguma coisa. Disputando liderança com um carioca e coloca um carioca para... eu te falo. Entendeu? Já era de acontecer algo, né, Breno Tassi? É lobo cuidando de ovelha mesmo, Silas. Exatamente. Já era para Tem acontecer jeito, algo. não. Acreditável. Acabei de ver que agora aqui o nosso Judas vai ser titular, viu? Na equipe do Vespasiano. Vai ser titular. Acabei de ver Mas era normal ele ser titular mesmo. Deixa eles colocar Mas tá bom, bom que ele lá não tem Coelho salário. no banco lá. Mas o bom é que ele não tem salário. É. Aprendeu. Bem feito. Mas vamos lá, ô Breno, fala a sua análise aí da partida com a sua narração impressionante. Eu falei que o jogo, pra mim, dos males o menor. O Cruzeiro entrou em campo com um gramado completamente. Ih, rapaz, acho que vai dar expulsão ali. Completamente impraticável, para não dizer outra coisa. Entrou em campo, beleza. E vou te falar, falo e repito, se não tivesse chovido, se não tivesse com esse tanto de chuva, o Cruzeiro ganharia esse jogo, Silas, com muita facilidade. Porque no começo do jogo tava dando para dar uns toques. O Cruzeiro dava 2, 3 toques. No terceiro toque, o Cruzeiro já tinha clareado toda a marcação a favor do clube. Então você via que tinha ali um técnico que tinha entendido o jogo e que tinha achado os lugares dentro do campo, os espaços dentro do campo para o Cruzeiro jogar. Mas infelizmente a chuva foi piorando, as coisas foram piorando. E no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo ainda, Silas? O quê? A expulsão? Foi, né? Foi aos no primeiro 43 do primeiro tempo. O primeiro tempo, no finalzinho, Eduardo foi dar um carrinho na ponta esquerda e acabou pegando no Jamerson e quebrando o tornozelo do Jamerson, né? A gente lamenta aqui os nossos sentimentos aí pro Jamerson, né? Um atleta profissional quebrar o tornozelo deve ser muito doído, né? Porque vai ficar pelo menos uns 6 meses sem jogar aí, né? Isso até mais, Breno. Até mais, né? Dependendo da fratura aí. Vamos ver. Infelizmente, tadinho. Eu Foi fico com foda. dó, cara, porque... Eu também né, fico. É foda, bicho. Você tá lá... É chato. É muito difícil, cara. Né? Eu nunca fui atleta profissional, não, mas toda vez que você machuca jogando futebol... Você já teve fratura de jogar futebol, né, Breno? Já joguei, quebrei o tornozelo direito, é muito ruim. É ruim demais. Tem 6 meses sem andar direito, é muito ruim. Você tá doido. Então, Silas... Imagina pro cara que vive disso, né, Breno? Não, que horrível. É a profissão dele. Ver todo mundo jogando, né, e ele ali sofrendo. Fica aquela dúvida, pô, será que eu vou conseguir jogar bem? Aquela treinada toda. Nossa, mãe do céu, quase. O Rohais, ele é bom de bola esse aí, tá? Gol. Golaço. E golaço ainda, tá? Então, gente, o que acontece? Aí veio o segundo... O Cruzeiro segurou, eu até falei ainda no final do primeiro tempo que não era para deixar o nível de concentração cair, né? Porque realmente, depois que você tem um jogador expulso ali, finalzinho do jogo, principalmente numa etapa, o nível de concentração cai e aí que vem os gols. Quando você tá ali sofrendo muito e às vezes esquece um marcador, deixa um cara se posicionar de uma maneira diferente e ali às vezes sai o gol. E acabou o primeiro tempo, veio o segundo aí e já não teve mais futebol. Ali foi... Antes de acabar o primeiro tempo, o chute do Caio Jorge com a perna esquerda acabou batendo na trave, raspando ali a trave, o poste direito do Lucas Arcanjo. Se fosse um gol ali, poderia ter mudado muita coisa, né? Mas acabou a bola não querendo entrar.
Então, veio o segundo tempo ali, já não houve mais futebol. Dali pra frente foi um bumba meu boi, e a chuva cada vez mais aumentando, o juiz muito parcial na partida, muito parcial. O senhor Alex Gomes Stefano, o Cruzeiro Esporte Clube tem que entrar com a representação contra esse cara, porque ele foi ridículo hoje. E deu quantos cartões amarelos pro Cruzeiro? Um, dois. Ele deu 2 cartões amarelos só, foi mais. Ele deu mais. Ele deu mais aí. Falando em Gramado, a gente podia, dia de deixar o Oliver com a vovó. Essa aí. Adalberto. Hoje é o dia, né, Adalberto? Então você também, como é que tá aí? Arrebaixou o Gramado também? Eu falei isso agora, né? Baixou o Como é que gramado. tá aí? Depois você conta como é que tá o jogo aí, se você tá ganhando, fazendo goleada, né? Que esse cara rebotou 3 pra dentro. Falar nada, né? Ele começou, hein? Mas começou. Ele começou, hein? Então, Eu não. segundo tempo, não houve mais futebol. E acabou que o Cruzeiro, na minha opinião, acabou tendo um resultado, como o Wesley falou, bom. Porque, particularmente, jogar um campo que jogou com 1 a menos, pra mim, empate é vitória, Silas Fio. Olha lá aí, Adalberto. Olha como é que tá lá, ó. Meu duendezinho, ó. De touquinha, de luvinha. Tá lá. Ele tá de pantufa, o Brent. Você acredita? Deixa eu mostrar aqui. Tá de pantufa, velho. Olha lá a pantufa dele. Bonitinho demais. Quer ver, velho? Aqui, a pantufinha. Não dou conta não, velho. Tá dormindo já, tá todo quentinho lá, né, Breno? No friozão desse, que tinha de touquinha, luvinha. Meu nenenzinho, velho, você tá doido. E dá vontade de chegar em casa, vai morder. Bochecha, né, Silas? Nossa, você tá doido. Dou conta não. Tenso. Mas, gente, é complicado. Muito complicado. Vamos pegar aqui. Vamos começar a brincar aqui, gente. Porque a opinião do jogo eu já falei, o Wes já falou, o Breno já falou. Os 3 destaques da partida, Breno, Tasso, Esdras, Gabriel. Quem tiver aí com a gente do outro lado da telinha pode falar também se vocês têm Deixa o Esdras começar. destaque da partida. Fala, menino Esdras. Você tem seu destaque da partida? Isso pode ser tanto Vitória e também tanto do Cruzeiro. Apesar que foi uma partida ridícula dessa, eu tenho que perguntar. Beleza, vamos lá. 3 destaques da partida. Cara, pra mim o Wanderson jogou muito bem hoje. Gostei do Wanderson. Deixa eu ver quem mais. O Lucas Romero também gostei bastante, tá? E, cara, eu vou colocar Vidalba. Gostei muito do jogo de Vidalba também, cara. Só isso? Acabou? É o delay. É o delay lá, ó. Acabei. Nossa, o delay é foda demais, velho. Delayzaço, sinistro. Você tá doido. Você tem os seus 3 destaques, Breno, tá? Tem o Silas. Vamos lá. Hoje eu vou falar de cara, porque foi o que o Wesley falou aqui. Realmente não tem como tirar o número 25 da Raposa, que é o Lucas Vidalba. O que esse cara tá jogando, não tá escrito, viu? Não tá escrito. O Wanderson também jogou demais. E eu vou colocar o Romero. O Romero também lutou muito, brigou muito. São esses 3, Silas. Vidalba, Wanderson e Romero. Os meus também são Vidalba, Wanderson, e o Lucas Romero também. Posso até colocar o Lucas Silva também. Jogou bem. E o Santos ganhou. 3-2. Então, de todo mundo é isso, então, Só vocês. pra falar de... Vidalba, Lucas Romero, entendeu? Meus 3 destaques. Os caras jogaram bem, cara. A gente tem que falar desses camaradas aí.
Teve melhor jogador em campo, Breno? O Wesley, teve? Ô, gente, o Wesley demora a responder por causa do delay, viu? Cara, melhor jogador em campo, difícil, viu, amigo? Mas eu vou coroar isso aí. Eu vou coroar o Vidalba, cara, porque o campo tava pesado e realmente, né, o Vidalba ele teve um papel fundamental ali na defesa. Beleza. Eu vou dar o meu melhor pra mim, pro Vidalba também. Teve uma bola na trave, jogou bem, defendeu bem, correu o campo todo. É, é, é legal. 2. Tô entre o Wanderson e o próprio Vidalba. Não vou dar pro Vidalba o melhor em campo, porque realmente mereceu demais. E já não é de hoje, né, Silas? Um cara que a gente criticava muito e hoje é um exemplo de superação, tanto ele quanto o Lucas Silva. Show de bola, Breno Tasso. Teve um troféu Patrícia Pilar? Silas, teve, viu? Eu também acho que teve. Eu só tô tentando lembrar quem que é aqui. O nome dele chama. Eu tava com apito na boca hoje. O Alex Gomes Stefano? Ele também quis aparecer pra mim. Otário. Esse pra mim foi o Patrícia Pilar. É o cara que quis porque quis aparecer na partida. Que eu vou falar com você. O cara, Silas, que tenta aparecer mais Eu que também acho, jogador viu, na esse partida. bosta aí, ó. Pra mim, o troféu Patrícia Pilar, viu? Esse árbitro aí, otário. Ridículo. Inclusive, eu comi mosca aqui, cara, pra me ter colocado a entrevista do Jardim, cara. Tá passando aí já? Não sei. Vou olhar aqui, peraí. Era pra me ter colocado a entrevista do Jardim e eu dei mole, Brentaço. Deixa eu ver se tá passando aqui, Silas. Aqui, ó. Tá Tá passando já. passando? Tá passando, Breno. Vamos puxar aqui. A gente puxa aqui, peraí. Tenta- Deixa que eu puxo Porque aqui. hoje a TV Cruzeiro não vai transmitir. Eu puxo aqui, não, mas que é fácil de resolver, peraí. Muito fácil de resolver. Só pra gente Não perder o time, não né? A perder o time programação. da nossa sim. programação. Peraí, deixa eu colocar A isso aqui. TV Peraí, Cruzeiro não vai puxar peraí, só um a minutinho. entrevista do Jardim. E a gente puxa aqui, né, Breno? Nós vamos puxar aqui agora. Mestre, eu não dei uma porrada nele. Epá, foi um contacto que ele bateu no meu joelho, que eu via com o joelho em baixo, tocou-me, uma falta normal. Foi o que ele me disse. Você quer Disse, que eu "Epá, não coloque aí? fiques Você preocupado, coloca que aí. eu sei, Eduardo, tu não és maldoso. Não és maldoso. O Eduardo não é um jogador que na sua carreira tem situações de agressão. Foi um acidente de trabalho. Foi simplesmente isso que eu falei com ele. Eu também Para pensei confortá-lo, mas com certeza que isso condiciona o jogo, porque nestas condições com 11 já é difícil, quanto mais com 10. Professor aqui, Tomás Machado. Falar sobre o jogo é até complicado, que pareceu um polo aquático, é até ruim de falar. Mas eu queria que você falasse um pouco, quando você chegou ao Cruzeiro, você imaginava que quando chegasse no meio do ano agora, você estaria com esse tanto de ponto, brigando para ser campeão? Ou você imaginava que demoraria mais para chegar no nível que você colocou o Cruzeiro hoje, deixando o torcedor muito satisfeito? Você está a fazer essa pergunta, foi uma... Gente, desculpa rapidinho. Problema técnico aqui. Mas nós já vamos voltar aqui com a entrevista do Léo Jardim. Só um minutinho. A pergunta foi uma das questões que a gente fala sempre no fim do jogo, e eu falei para a nossa classificação hoje reflete aquilo que temos feito. A nossa atitude, o nosso compromisso com o clube, a nossa seriedade, a nossa qualidade em termos de elenco. E com certeza que os grandes responsáveis, estes que jogam, que lutam, que trabalham, estão de parabéns por esta primeira etapa. Com certeza que eles surpreenderam muita gente, não é? Calaram muita gente, mas não está nada feito. Não é por isso que passamos Calaram a ser muita gente. candidatos ao título. Disse Aos que candidatos, recados aí. temos equipas que se prepararam, com efetivos mais longos, com história. Eu disse isso na primeira vez que falei, que havia 2 ou 3 equipas que tinham-se preparado para esta candidatura. Nós vamos brigar, como eu já disse, todos os jogos. Vamos todos os jogos e vamos tentar colocar
a equipa sempre em primeiro lugar, com o objetivo de cada jogo, cada adversário tentar o vencer e conquistar os pontos. Ô Jardim, até pegando essa pausa a partir de agora, a gente vai ficar muito tempo aí sem se falar, né? O que é o pedido seu para esse grupo e o que você pensa desse primeiro momento de férias, a atuação no mercado? Você chega nessa parada muito satisfeito com o que tem hoje e precisando de um pouco mais ali para ter um elenco mais completo, mais pronto para o que virá depois dessa pausa com o Campeonato Brasileiro e também com a Copa do Brasil? Pronto, em primeiro lugar, esta paragem é quase obrigatória, não é? Não é nós que queremos dar uma paragem, é uma paragem em termos de contrato de trabalho. Os jogadores precisam ter férias e se o campeonato acaba a 21 no ano, eles têm que ter férias em algum momento e acho que todas as equipas vão ter que parar. Depois disso, eles para aproveitarem bem com as famílias, que aproveitem o momento de descanso, com certeza levam todos um plano para fazer em casa, um plano mais físico, que eles, eu acredito que vão cumprir, e depois voltaremos no dia 27 para dar continuidade aos trabalhos e estar com a mesma ambição que tivemos até o presente, sempre respeitando e trabalhando no máximo. Em relação ao plantel, eu já vos disse, este plantel conseguiu um primeiro semestre muito positivo. Hoje em dia não é fácil trazer jogadores de qualidade melhor do que a nossa para o Cruzeiro, mas com certeza que estamos a ver alguns jogadores para algumas posições que a gente possa precisar de algum equilíbrio. Porque, graças a Deus, não tivemos lesões graves, não tivemos problemas, mas se tivermos, também temos que ter um ou outro jogador para equilibrar o plantel. Mas a base do grupo, a base destes jogadores está aqui. Com certeza que o clube não vai querer cometer o erro do passado de alterar muitas coisas na janela, porque eu, pessoalmente, estou satisfeito com esta base que temos aqui. Jardim, Luiz do Central da Toca, eu já queria te fazer duas em uma. Primeira, como que você vai aproveitar suas férias, né? Você vai para Portugal com a família e vai acompanhar de lá essas movimentações do Cruzeiro, que não vai parar, obviamente, nos bastidores aí durante as férias. Eu queria que você falasse qual que vai ser a sua participação nesse período e depois também comentar sobre a chegada do Joaquim, né, que vai comandar agora o departamento de scout do Cruzeiro. Queria que você falasse sobre esse profissional, se foi uma indicação sua, e falar sobre o trabalho dele. Obrigado. Bem, em relação à última questão, o scouting era uma situação que nós estávamos a trabalhar, o nosso gabinete de scouting, nós estávamos no mercado à procura de um chefe de scouting para trabalhar com os outros scoutings que já tem na Toca, e tínhamos alguns nomes. E acabou por existir uma decisão sobre o Joaquim. Na minha opinião, acho que o clube está bem servido de um profissional sério e um profissional que também tem alguma história já, não aparece de paraquedas. Em relação à segunda questão, eu vou dividir as férias um pouco em Portugal, um pouco no Mónaco, principalmente para estar com os meus pais. Uma das coisas que me deixa às vezes querer voltar para perto dos meus pais é, eu ando tantos anos longe e todos estes períodos e tenho que estar com os meus pais, vou estar com eles, também vou estar com o meu filho, vou estar com algumas pessoas amigas, é essa energia que eu preciso para no dia 27 voltar em força para o meu trabalho. Mister, eu queria te perguntar sobre até essa Vitória Cup, né, que o Cruzeiro vai fazer. É um torneio amistoso com 2 times argentinos. Acho que também tem uma visão sua, né, que é importante. Aquela frase sua do Mineirão há um tempo atrás, que o atleta fica ali concentrado, né, querendo vencer independentemente se é amistoso, se é partida de brasileiro. O quanto que isso é importante para voltar com a corda toda, né, para voltar firme aí no Campeonato Brasileiro após essa parada. Com certeza que o nosso planeamento não iniciou-se hoje, já sabemos desta paragem desde que eu cheguei cá.
e nós, clube, organizamos desta forma, porque eu acho em termos técnicos que é importante fazer jogos competitivos. Depois de uma semana de trabalho vamos voltar no dia 27, vamos fazer uma semana de trabalho, depois vamos ter 2 encontros, vamos ter a possibilidade de rodar o efetivo, vamos ter a possibilidade de dar minutagem a toda a gente, de forma a seguir a preparar outra vez a malta para mais uma série forte de jogos e competitiva, de uma forma sempre profissional, que é a nossa forma de abordar as diferentes situações. Obrigado a todos. Obrigado a vocês e boa pausa também para vocês. Tá aí, entrevista do Tá aí, o Leonardo Jardim falando. Oxe, isso aqui não, pai. Falando junto comigo aqui, desgrama. Sai fora. Vamos que vamos, povo. Gostaram da entrevista do Léo Jardim? Eu comi moço aqui, já tava rolando a entrevista, mas deu pra pegar bem aí a entrevista. Não, deu pra pegar muita coisa. Pegar muita bem, coisa. ele falando do... Tô sentindo saudade do papai e da mamãe, né, Silas? É, ele falando também do lance da expulsão, acidente de trabalho. Eu concordo também, Breno, mas a expulsão também ela não foi de tudo ruim pela gravidade que foi o lance, né? O próprio lance, né? Exatamente. Concordo com você. Entendeu? Porque se não foi realmente maldade do Não jogador, vi foi lance de trabalho. Não foi, não vi sacanagem. Entendeu? Você viu que não foi jogador, você viu que ele não reclamou, o árbitro também não foi incisivo, assim, não, que você... Mas o árbitro já tava, né, Cira? A gente viu que o árbitro tava com uma má vontade danada pra cima do Cruzeiro, né? Mas tudo bem. Então você viu que, tipo assim, não foi um lance de maldade do Eduardo, acidente de trabalho, porque ele conversou com o jogador, porque ele ficou chateado. Você viu que ele tava... Porque ele machucou um amigo de profissão, Silas. Sério, né? Não foi Sério. uma lesão, assim. Não foi uma lesão na coxa, não foi um supercílio, né? Foi um tornozelo, o cara vai ficar aí muito tempo sem jogar bola. Exatamente. Né? Com certeza o Eduardo vai ligar pra ele depois. Ah, com certeza. Conversar com ele, pedir desculpa. Cara, mais uma vez aqui, tô te pedindo desculpa. Você viu que o Eduardo não foi maldoso no lance. E no mesmo lance também que o menino também não foi maldoso no lance do William. Não foi maldoso também no lance do William. Rapaz, você é maluco. Ai, te falar, eu secando Poderia ter deixado Entrado, ele um pouquinho né, feliz Silas? aqui. Quer falar mais alguma coisa, Ben? Acho que eu vou encerrar. Ô, Silas, não, pode encerrar aí. Não acho que perdemos a oportunidade de sermos líderes. Mas do males o menor. Não perdemos o jogo. Não perdemos o jogo, estamos coladinho com o Flamengo, apesar de ter um jogo a mais. Flamengo, gente, nós temos 2 poréns aí, Silas, que eu vi pouquíssimas pessoas falando. Uhum. O Palmeiras vai estar sem o Estevão. Sim. E o Flamengo perdeu o Gerson, ganhou o Jorginho. Beleza. Na minha opinião, são características diferentes. Mas o Jorginho joga bola demais. Então, assim, o que eu quero dizer... os caras vão estar, os nossos jogadores estarão descansando e os jogadores deles correndo, enfrentando adversários violentíssimos, duríssimos, os maiores de do mundo, né? Então, assim, de todo mundo. Então é hora de, né, não engordar demais, né, turminha? Eu sei que a turminha aí, como ele falou que deixou uma prancheta, né? Pra galera seguir, não engordar demais, não perder o time. Porque tem muito campeonato ainda, Silas. E a gente pode ser campeão tanto do brasileiro quanto da Copa do Brasil. Ah, não, sem dúvida disso. Acredito plenamente nisso, Breno. Tá, Suez, você quer falar alguma coisa? Suas considerações finais? E, meu amigo, dá um despede da galera aí. Porque o Adalberto já deve estar preparando várias zoeiras pra te falar aí, com certeza. Com certeza. Gente, eu quero agradecer vocês que esteve aqui na live aqui, agradecer o Silas, agradecer o Breno, tá? Novamente quero pedir desculpa, tá? Por fazer a transmissão hoje aqui em casa, mas é porque realmente estou gripado, e como eu já tinha falado, o Breno tá melhorando de uma gripe, né? O Silas tem o Olive, né? Que tá aí 2 meses, é meu sobrinho, então não posso arriscar, entendeu? Mas mesmo assim, a live, né? Foi muito boa, que nem o Breno falou, né, os males, a gente não perdeu o jogo, empatamos, né, ficamos 0-0, ganhamos um pontinho, encostamos no Flamengo, né, então, só agradecer mesmo, tá, tô melhorando, gente, tô tomando os medicamentos aqui, tomando remédio, né, creio que até final de semana agora eu já melhorei, né,
mas estamos aí. Muito obrigado, Breno, por tudo aí, né, por ter, né, eu feito participar aqui da live hoje aqui em casa. Silas também, obrigado aí por ter ajudado aí também, tá? Minha gratidão para vocês, gratidão a vocês que acompanharam aqui a gente, o Zeronauta, hoje, e um beijo para vocês, um grande abraço aí. Tamo junto demais, galera. Tamo junto, juntão mesmo, viu? Fechadão com o Zeronauta e fechado com o Cruzeiro. Tamo junto, maninho, mas é igual eu te falei, o fato de você estar à distância não quer dizer que você tá longe da gente, né? Exatamente. Faz parte de fazer o piloto assim longe, e a gente tem que se acostumar com isso, Silas, porque às vezes a gente vai estar gripado, a gente vai estar, Exatamente. né, vai estar indisponível de estar em casa, uma dor de barriga, uma gripe. Pode ser que mês que vem eu não esteja aqui. Ué. Que mês que vem é bem provável que eu não vou estar em Belo Horizonte. Exatamente. Então eu vou ficar uns 15, 20 dias fora. Eu vou fazer as lives do jogo online. Online, Vou estar longe. à distância. Muito longe, 1000 km de distância. É muita coisa. Então, não tá nada certo, não tá nada certa a minha viagem ainda, né? Mas pode ser que dê tudo certo aí, dependendo só de alguns detalhes. Então, eu vou estar longe, minhas lives vão estar sendo através à distância. Então, acontece. Muita gente apostou, Breno, para falar da nossa enquete, que o Caio Jorge iria fazer os gols, enquete aí batendo os 61%. Ganhou aí a enquete Caio Jorge para fazer os gols do Cruzeiro, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Só para passar a enquete aí, que ela foi a mais votada. Deu muita com gente? 61%. Deve ter dado muita gente. Depois a gente olha isso aí. Deu uma quantidade até bacana. 61%, hein? 61% apostando no Caio Jorge. Bacana. Ô, gente, agradecer a todo mundo pela audiência, por todo mundo que esteve junto com a gente. É um tempo que a gente vai ficar um pouco longe. Nós vamos tentar, né, Silas, fazer um jogo do Mundial. Eu vou tentar fazer com o Real Madrid. Domingo agora, acho que já tem a estreia. Mas vamos ver, porque domingo agora vamos tirar um diazinho de folga. Aí, se a partir de semana que vem, a gente já começa a conversar com o Silas aqui pra gente ver o que a gente faz, pra gente não ficar tanto tempo longe de vocês, tá bom? Mas preocupa não, galera, a gente vai ficar sem transmissão não, é outra coisa. Nós vamos preparar aí... Não, tem campo toda segunda, né? Que nós vamos deixar de fazer. Outra coisa, né? Vai ter sorteio, hein, gente? Estão preparando o sorteio do nosso American Fest e o Zeronauta, hein? Exatamente. Então, nós vamos preparar esse sorteio para vocês, é coisa boa. Fiquem espertos aí, porque no decorrer dessa semana aí para outra, vamos soltar aí o que vai ser sorteio, o que vocês vão poder fazer para participar desse sorteio. Eu acredito que vocês vão gostar. Tem coisa boa vindo aí. Eu acho que vai ser o sorteio... vai ser o sorteio mais top até agora, Silas. Não, lógico que vai. A Norte American Fence tem uma caprichada. Só complementando aqui, ô Silas, trazer notícias também do Cruzeiro, né, de contratação também. Então, qualquer contratação que aparecer aí, ou pintar alguma notícia, a gente traz para vocês aí também aqui no canal do Zeronauta, viu? Exatamente, tanto aqui no Instagram, tanto no YouTube, TikTok. E vamos que vamos. A dona Deide tá falando assim: melhoras, meu netinho Esdras. Vivi, boa noite, Vivi. Tamo junto. Vamos que vamos, galera. É isso aí. Vamos que vamos, porque a gente tá sempre fechado com o Cruzeiro. Boa noite pra você. Muito obrigado por você ter chegado até aqui com a gente. Vamos que vamos. Ele falou assim: pra cima. Pra cima, Juninho. Vamos que vamos. Pra cima, maninho. Tamo junto, viu? Tamo junto. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Obrigado por você se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar. Vamos que vamos. A vitória não veio, mas também não foi derrota. Tá tudo valendo. Cruzeiro segue lá em cima, em segundo colocado, com 24 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras. E lembrando que dia 12 de julho é o jogo que retorna o Cruzeiro pro Campeonato Brasileiro, o jogo no Mineirão. E eu tenho certeza que vai ser um jogaço de bola. Você vai estar aqui acompanhando com a gente. Então, nesse meio tempo, a gente não vai ter transmissões dos jogos, mas vamos tá aqui batendo papo, trazendo notícia pra você, trocando ideia, fazendo nosso programa Zeronauta em Campo. Viu, Vitão? Hoje, segunda-feira, você vem pra cá, meu amigo, pra gente fazer um papo bacana aqui. O Adalberto também, qualquer coisa, se ele quiser vir participar. Pode vir. Vamos trocar uma ideia aqui. Viu, mexicano? Se quiser vir também participar aqui com a gente, vir também. fica à vontade. Vai ser aqui no nosso estúdio. Vamos que vamos. Então, galerinha, muito obrigado por ter chegado até aqui com a gente. Vamos que vamos. Se liga aí nas nossas redes sociais, tá?
Sorteio muito em breve com o patrocínio e parceria com a Norte American Fence. Vamos que vamos, porque estamos sempre Fechado com o Cruzeiro. Vamos pra cima, meu povo. Boa noite pra você. Aqui no canal compartilha também. Compartilhando, seja uma memória. Cruzeiro jogando, esquecendo a história. O coração pulsando, a sua vai além. Então aqui no canal compartilha também. Zero não tá missão, direto pro celular. Roda no e-mail, não se brilhar. Se inscreve no canal, vem fortalecer. Aqui é Cruzeiro, deixa acontecer. É o limite, Cruzeiro gigante. Ninguém limite, o torcedor vibra. O grito ecoa, dá um link pra gente.